Olá, meu nome é Marcos Paulo Alves Afonso, sou graduando do curso de enfermagem da Universidade do Estado do Pará, da turma de 2017, subgrupo C. E vou vir aqui falar um pouco para vocês sobre as complicações agudas no paciente hepatopata e com HIV, pelo componente curricular de urgência e emergência administrado pelo docente Fernando Terreiro. Primeiro vamos esclarecer o termo hepatopata, pois muita gente se confunde com esse termo ou até mesmo não sabe a origem dele. De modo geral, o termo hepatopata ou hepatopatia crônica são usados como sinônimos para descrever a presença de doença crônica do fígado, independente da etiologia, com grau leve e moderado de fibrose. Ou seja, o hepatopata é o paciente que tem alguma doença ou patologia relacionada ao fígado. Indo para o vírus HIV, o vírus HIV ele é um vírus que afeta a capacidade do organismo de defesa, do organismo de se defender. Mas nem sempre quem tem HIV está doente de AIDS. Mas como assim? Vou explicar melhor para vocês. De acordo com a infectologista Milva Fonse, do Centro de Referência de Treinamento AIDS e DST, o vírus da imunodeficiência humana pode passar anos sem apresentar quaisquer sintomas de HIV e sem afetar significativamente o sistema imunológico do portador. Ou seja, o paciente ele pode ter o HIV, pode ter o vírus no organismo, mas esse vírus não tem nenhuma manifestação clínica, sinal ou sintoma. Dos sinais e sintomas da HIV, inclui perda de peso, febre, sudorese noturna, fadiga e infecções recorrentes. Não existe cura para AIDS, mas uma adesão estrita aos regimes antirretrovirais pode retardar significativamente o progresso da doença, bem como prevenir infecções secundárias e complicações. Ou seja, para AIDS não existe cura, mas existe tratamento. E o tratamento, além de aumentar a perspectiva de vida do paciente, ele aumenta a qualidade de vida também. Fígado e HIV. De acordo com o infectologista Dr. Dimas Carnaúba, a doença hepática é um componente importante do cuidado da pessoa que vive com HIV, que é complexa e pluricausal. Com o aumento da perspectiva de vida dos pacientes com HIV, a partir da introdução das drogas antirretrovirais de alta potência, as ARTs, observou-se que as causas de morbimortalidade entre esses pacientes modificaram-se ao longo dos anos e atualmente as hepatopatias correspondem a cerca de 15% de todos os óbitos. A Coordenação Nacional de DST, AIDS e o Programa Nacional de Hepatites Virais do Ministério da Saúde publicou estudos recentes que indicam também importante impacto das hepatites virais crônicas em pacientes infectados pelo HIV/AIDS. Estima-se que até 40% desses pacientes apresentam co-infecção com o vírus da hepatite B ou C. Ou seja, 40% dos pacientes apresentam co-infecções. O que seriam co-infecções? Co-infecções são nada mais do que infecções cruzadas. O paciente ele tem mais de uma infecção. Então ele pode estar infectado por HIV e pode estar infectado pelo vírus B ou C ou ambos os dois, da hepatite B e C. Para simplificar como o vírus do HIV funciona, simule que meu corpo seja um castelo e que as minhas células de defesa sejam uns muros. Então o HIV ele destrói o muro do castelo. Então o castelo fica sem defesa. Então qualquer inimigo pode adentrar. O inimigo é o agente infeccioso. Então,
qualquer agente infeccioso pode entrar no meu corpo. Mas, ao contrário de outras doenças oportunistas clássicas, tem-se observado o aumento da incidência das complicações crônicas e agudas relacionadas às hepatites virais nessa população. Nos últimos anos, estudos realizados nos Estados Unidos e na Europa têm mostrado que as hepatopatias estão se tornando importante causa de hospitalização e óbito entre esses pacientes. Em vista disso, vou falar um pouco sobre algumas hepatites, as principais, e suas relações com o HIV. Vamos começar com a hepatite A. A hepatite A, infecção pelo vírus da hepatite A, pode ter evolução autolimitada e não se cronificar. Parece não ter impacto significativo sobre a evolução da infecção pelo HIV. Ou seja, a hepatite A, ela não há evidência consistente até o momento de agravo de doença hepática aguda pelo vírus A em paciente com HIV. Entretanto, existem relatos na literatura de hepatite fulminante em pacientes infectados pelo HIV ou com AIDS, portadores de hepatite C, que apresentam um quadro agudo da hepatite. O diagnóstico sorológico da hepatite A não apresenta dificuldade nessa situação, a não ser eventualmente em fases muito avançadas pelo HIV. Quando a produção de anticorpos contra qualquer agente infeccioso pode estar comprometida. Ou seja, o corpo ele não produz mais. Vou voltar a parábola do castelo. Não tem soldados para combater os inimigos. Indo para a hepatite B, a hepatite B tem se demonstrado que 70 a 90% dos pacientes com HIV ou AIDS possuem algum marcador sorológico da hepatite B. Ou seja, 70 a 90% dos pacientes eles têm ou já tiveram contato com a hepatite B, sendo que 10 a 15% são portadores de infecção crônica. Então, de 10 a 15% evoluíram para a infecção crônica. Estudos sugerem que a aquisição do vírus B por indivíduos já infectados pelo HIV aumenta significativamente o risco da cronificação da hepatite B. Ou seja, o HIV ele aumenta as chances da evolução da hepatite B. Há muitas evidências que sugerem a ação da hepatite B sobre o HIV. Estudos in vitro e in vivo demonstram que a proteína X, produto de uma porção genômica da hepatite B, é capaz de atuar concomitantemente sobre o HIV, exacerbando sua replicação. Além dos hepatócitos, o HBV tem sido observado em linfócitos T, periféricos e outras células linfóides, sugerindo que ambos os vírus possam infectar as mesmas células. Ou seja, o vírus da hepatite B e o vírus do HIV, eles podem acometer as mesmas células, que são as células do sistema linfócitos, que são os linfócitos T. E o que acontece? Ele causa a replicação maior do vírus do HIV. Quanto à ação do HIV sobre a hepatite B, parece que o HIV influencia a história natural da infecção pelo HBV. Publicações recentes sugerem que altos níveis de replicação do vírus da hepatite B causam um aumento da lesão hepática e alta prevalência da cirrose induzida pelo vírus da hepatite B em pacientes HIV positivos. Então, o vírus do HIV, ele aumenta os sintomas da hepatite B.
bem como aumenta também a carga viral, tanto do HIV como da hepatite B. Indo para a hepatite C, a hepatite C, ela, da mesma forma que a hepatite B, a hepatite C ocorre em grande número de pessoas infectadas pelo HIV, devido às formas semelhantes de contágio, em especial a transmissão através do sangue contaminado. A hepatite C, em pacientes co-infectados, evolui de forma rápida para a cirrose. Nesta condição, a prevalência de cirrose é de aproximadamente 10%. E até 8 anos, sendo que a falência hepática ocorre em 6% a 20% dos pacientes no período de 15 anos. Cerca de 25% dos usuários de drogas ilícitas co-infectados desenvolvem cirrose após 15 anos, em comparação a 6,5% a não infectados pelo HIV. Ou seja, tem um aumento exorbitante no desenvolvimento de cirrose hepática em pacientes que contêm hepatite e pacientes que contêm hepatite e HIV. Estudos recentes sugerem que o vírus da hepatite C ela pode ser um cofator para a evolução da infecção HIV/AIDS, acelerando as quedas. Como ela faz isso? Ela acelera a queda das células CD4, que são células de proteção do corpo. O vírus da hepatite C, ele induz as células como ele faz isso? Ele induz as células CD4 a se proliferarem no tecido hepático, podendo levar à facilitação da replicação do HIV, especialmente nos pacientes com altas quantidades do vírus da hepatite C. Mas como eu trouxe para vocês uma tabela do Ministério da Saúde que ela fala como deve ser realizada a terapêutica desses pacientes, como os profissionais de saúde devem orientar esses pacientes quanto aos medicamentos que eles devem tomar se eles tiverem essas co-infecções. Aqui, não sei se dá para observar, na primeira situação, o paciente tem hepatite B e ele não faz uso de remédios retrovirais, antirretrovirais do HIV. Então, que medicamento seria melhor para tratar esse paciente? O melhor medicamento seria interferon convencional, que deve durar 6 meses. O tratamento deve durar 6 meses. Em pacientes com hepatite B e que fazem uso de remédios antirretrovirais para HIV, o medicamento utilizado deve ser a lamivudina e ela deve ser administrada durante 12 meses. Em pacientes com hepatite C, o medicamento deve ter interferon convencional mais ribavirina e também deve ser utilizado por 12 meses.